Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias que fizeram manchete no resumo da semana. Morte do general Kundi Payama cria diferente geracional. É oficial. Antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, e general Copa Lipa perdem TV Zimbo, Rádio Mais, a favor do Estado. Dotação da clínica dentária da Presidência da República era equivalente ao programa de saneamento básico de todo o país. A morte do general Kundi Payama cria diferendo geracional. A morte do general e antigo governante Kundi Payama representou uma perda irreparável para boa parte das pessoas do seu tempo, mas também significou um desaparecimento físico sem qualquer relevância para diferentes jovens ligados à política e não só. Kundi Payama morreu aos 76 anos de idade, a 24 deste mês, por doença numa unidade hospitalar em Luanda. Logo após o anúncio da morte de Kundi Payama, as redes sociais foram invadidas por comentários a favor do malogrado e de comentários ofensivos contra a sua pessoa. Políticos da geração dos 60 e 70 anos de idade, quer da oposição, quer do poder, manifestaram-se consternados com o facto e consideraram Kundi Payama um grande militar. Mas boa parte da geração mais nova, que olha para Kundi Payama meramente como gestor político, tomaram a morte de Payama por um facto que já devia ter acontecido há muito, porque o consideram um péssimo governante que se apossou dos bens públicos. Para além de ter causado esse conflito geracional, a morte de Kundi Payama, segundo o site Clube Capa, provocou divergência entre o governo e a família do malogrado, motivada pelo programa das Exéquias, concebido pelo executivo de João Lourenço, que havia optado por excluir a mensagem do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, na lista das homenagens ao malogrado. Ao que se sabe, foi a viúva de Kundi Payama quem pediu que a mensagem de José Eduardo dos Santos fosse lida a seguir a mensagem do atual presidente da República, antes da descida da urna à sepultura. De referir que na sua mensagem de homenagem a Kundi Payama, José Eduardo apelou aos familiares e aos amigos do malogrado a transformar o luto em uma luta pela vida e pela felicidade, bem como transformar a dor em saudade e serenidade. É oficial, o antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, e general Copa Lipa perderam a TV Zimbo e Rádio Mais a favor do Estado. A Procuradoria-Geral da República fez ontem, sexta-feira, a entrega formal de todos os órgãos de comunicação social ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Comunicação Social. Há muito que já se especulava que os referidos órgãos ligados à Média Nova haviam de passar para a esfera pública porque os proprietários se revelaram incapazes de devolver o empréstimo do Estado com o qual conceberam as referidas empresas. Em entrevista à Camunda News, feito por telemóvel, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, destacou que a PGR concluiu assim o seu trabalho e que o futuro dos respectivos órgãos depende única e exclusivamente do governo. Nós fizemos o nosso trabalho, né? Aquilo já passou para a esfera patrimonial do Estado. Agora cabe dentro da política do próprio Estado definir o que quer com aqueles órgãos. Se vai privatizar, se vai se mantendo como um órgão estatal. Então a situação é esta, só mesmo o Estado, o Ministério das Telecomunicações talvez é que poderão se debruçar sobre isto. Pois, no caso, isso passa à esfera do Estado no âmbito mesmo da lei de repatriamento de capitais? Sim, da recuperação dos ativos, não é? Da recuperação de ativos e repatriamento de capitais, exatamente. Falava Álvaro João, porta-voz da PGR. Os caros telespectadores e rádio ouvintes podem acompanhar esta matéria com mais detalhes no nosso site de notícia que passa em rodapé. O Orçamento Geral do Estado 2020 revisto
foi aprovado na terça-feira 28, depois da polêmica causada pelo projeto de construção de uma clínica dentária exclusiva para a Presidência da República, cuja dotação era aproximada à verba destinada para todo o programa de melhoria de saneamento básico do país. Na proposta original do OGE revisto, o projeto de construção da clínica tinha uma dotação de 3,3 mil milhões de kwanzas, apenas 0,67% inferior em relação ao montante canalizado para o saneamento básico de todo o espaço nacional. De acordo com os cálculos da Camunda News, com base nas dotações constantes nas respectivas rubricas do OGE. Entretanto, face às suspeições sobre os reais objetivos do governo quanto à criação de um programa que foi tomado por diferentes atores políticos, a Assembleia Nacional deixou cair o projeto e atribuiu parte do montante ao Ministério da Saúde para o combate à malária, uma doença que só em 2019 matou mais de 486 pessoas no universo de 490 mil casos. Não é a primeira vez que o executivo de João Lourenço apresenta projetos que parecem estranhos para a maioria das pessoas, muito por conta da carga despesista. No início de 2019, o presidente aprovou a construção do bairro dos Ministérios, que deveria custar aos cofres do Estado cerca de 344 milhões de dólares, mas acabou por recuar da decisão por causa da pressão popular. Em maio de 2020, o presidente da República autorizou a compra de 200 casas em Viena, no valor equivalente a quase 25 milhões de dólares. Apesar das críticas, o presidente manteve o negócio. Os ex-trabalhadores do Banco Postal, cuja licença foi revogada pelo Banco Nacional de Angola em janeiro de 2019, acusam o governador do referido Banco Central, José de Lima Massano, de ter faltado com a verdade durante a entrevista que concedeu à televisão pública de Angola nesta terça-feira. Na referida entrevista, José de Lima Massano transmitiu a ideia de que o Banco Nacional de Angola não tem responsabilidade sobre os antigos trabalhadores do Banco Postal que se encontram sem receber os subsídios de férias de 2019 e alguns salários. Em entrevista à Camunda News, Francisco de Brito, porta-voz do grupo dos ex-trabalhadores do Banco Postal, refutou as declarações de José de Lima Massano, que transmitiu a ideia de que o banco havia entrado em falência, sublinhando que a licença do banco foi revogada por não ter reunido o montante exigido para os fundos próprios. Nessa entrevista, quais são as gralhas ou as falsidades que o governador pronunciou? Uma delas foi que era a responsabilidade, por exemplo, do tribunal ressarcir os pagamentos dos funcionários. Uma das grandes gralhas que eles meteram foi que no início, antes do processo estar onde está, eles haviam solicitado a PGR, aos tribunais, que passassem como ser depositário no processo em que o banco estava a finalizar o fecho. Ou seja, tinham que pagar-nos salário de janeiro e normalmente era regra no banco pagar-nos o salário de janeiro com o subsídio de férias do ano atrasado. Ok. E isso não foi feito. Eles não pagaram os subsídios de férias, pagaram somente o salário, só o salário de janeiro. Tinha de pagar mais o subsídio de Natal. Também. O subsídio de férias, exatamente, o subsídio de férias. Subsídio de férias, ok. Exatamente. E outra das grandes gralhas, quando foi publicado o anúncio, foi informado que os direitos, ou seja, os direitos dos funcionários estariam salvaguardados. Nesse caso, preservar o direito dos funcionários pressupunha o quê? Pressupunha, por exemplo, fechar todas as contas com os funcionários, né, e depois prosseguirem com as medidas que eles tomaram a posterior. De recordar que, a quando do seu encerramento, o Banco Postal
criado em setembro de 2016, detinha um serviço denominado Shikila Money com 395 colaboradores. A unidade controlava mais de 320 mil clientes, abrindo em média 800 contas por dia. E estava presente em 1.250 estabelecimentos comerciais com a rede PagaQi. A representação em Luanda da Associação Pedacinho do Céu, que denunciou a televisão portuguesa SIC Notícias a existência de crianças em estado de subnutrição grave em Viana, está incontactável. O número do telemóvel constante na sua página de internet está fora de serviço. Quando se liga para o referido contacto telefónico, recebe-se apenas o feedback automático da operadora telefónica, alertando que o número não está atribuído. Além da tentativa de contacto telefónico, a Camunda News procurou abordar com a Associação Pedacinho do Céu por via do seu chat da rede social Facebook, mas também sem sucesso. Entretanto, continuamos a aguardar pela resposta do pedido de uma entrevista que deverá não só incidir sobre as crianças apresentadas na reportagem da SIC Notícias, mas também sobre as dificuldades que a associação enfrenta para cuidar daquelas crianças e que tipo de ajuda necessitam. Na reportagem da SIC, para além de ficar evidente a condição de subnutrição das crianças, ficou também notória a situação de pobreza extrema dos habitantes do bairro Baixa de Caçãs, onde alegadamente está localizado o barracão que alberga as referidas crianças. Entretanto, o governo angolano pede a SIC Notícias para que partilhe a localização do local para poder recuperar os menores, mas a televisão portuguesa faz saber que a associação recusa-se a detalhar o lugar. O facto de o representante em Luanda da Associação Pedacinho do Céu, com sede em Portugal, ter se recusado a clarificar a SIC Notícias o local exato em que estão as 200 crianças, leva diferentes pessoas em Luanda a concluir que a Associação Pedacinho do Céu é uma entidade fantasma com objetivos inconfessos. Covid-19, numa única semana Angola bate duplo recorde ao chegar aos 1.000 casos de infecção e recupera quase 100 pacientes. Angola recuperou 94 doentes de Covid-19 num único dia e chegou aos 1.000 casos de infecção por coronavírus nesta última semana. Face aos números de contaminados pela pandemia, as autoridades sanitárias apelam à população a cumprir com as regras de prevenção e combate à doença, sob pena do sistema de saúde vir a colapsar, além de o governo se vir obrigado a suspender definitivo o ano letivo e ordenar a suspensão de algumas atividades econômicas, à semelhança do que aconteceu no estado de emergência. As medidas de prevenção reiteradas vezes recomendadas pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde passam pelo uso de máscara, a higienização das mãos, bem como o distanciamento físico e social. De recordar que na terça-feira, a Camunda News fez um prognóstico que determinava que o país atingiria os 1.000 casos de infecções por coronavírus no intervalo de 72 horas, a contar da data de análise, ao julgar pela média de casos positivos que o país vinha registrado diariamente, que oscilava entre os 15 e 20 casos. Mas o referido dia 28 foi surpreendentemente fora do comum. O país registrou 50 casos de infecções, elevando a taxa de infectados para 1.000, dado que já havia 950 casos positivos no país. O conflito diplomático entre a China e os Estados Unidos da América prevalece. O conflito diplomático entre os Estados Unidos da América e a República Popular da China parece não ter fim à vista. No início da semana, os Estados Unidos da América encerraram o consulado chinês em Houston, tendo justificado a posição com o facto de a China ter alegadamente tornado aquele consulado num ninho de espiões que tinham por objetivo roubar não só dados científicos para a descoberta de uma vacina para a Covid-19, mas também de roubar dados de segurança nacional. Em retaliação, a China ordenou o encerramento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu,
O anúncio foi feito poucas horas antes de terminar o prazo dado por Washington para que o governo chinês encerrasse a sua missão diplomática no Texas. Com esta notícia, fechamos o nosso resumo da semana. Fiquem bem, boa continuação.